Olá outra vez a quem continua connosco, bom dia a quem chega agora para a segunda parte desta conferência, ou melhor, a segunda conferência integrada nesta maior conferência, que é o presente, futuro, a omnipresença da leitura. Temos aqui agora connosco a Inês Mirei, que é gestora e consultora de estudos e projetos digitais da leitura e de promoção de leitura e curadora do projeto Ler Iberoamérica Lê. A Inês, olá, bom dia Inês. Olá, bom dia. O tema desta conferência, e eu agora vou pedir desculpa pelo meu mau castelhano, é No ler, paradoxas e ambiguidades en la formación de lectores en un mundo alterado. Inês? Obrigada, Isabel, muito obrigada. Voy a compartilhar mi pantalla. Ok. Aqui estamos. Perfeito. Muito obrigada, Isabel. Eu quero me desculpar, mas eu não falo portugués. Así es que hablar en español ruego unas disculpas encarecidas. Voy a comenzar esta presentación con un agradecimiento y con una felicitación. Con un agradecimiento al Plan Nacional de Lectura, a sus comisarias, Teresa Calzada, Elsa Conde, y a todo el equipo del Plan Nacional de Lectura. Es un verdadero placer siempre compartir cualquier proyecto y es un reto. Además, quiero compartir a mis dos colegas de panel, a Olga Pombo y a George Barreto. Creo que es un privilegio que podamos tener este rato aquí. Y como decía, también quiero hacer una felicitación. Creo que en un momento de afectación internacional, de pandemia internacional, mantener estos puentes, estos espacios de diálogo internacional es un privilegio necesario. Así es que parabéns al Plan Nacional. Cuando recibí el encargo de participar en esta conferencia bajo el título Omnipresencia de la lectura, inmediatamente pensé en la idea de diario, de memoria de vida como registro de las prácticas de lectura y escritura que pudiera manifestar de alguna manera esta idea de omnipresencia. Y este diario inmediatamente me llevó al trabajo de André Kertész, este fotógrafo húngaro que hizo su peculiar diario de viajes alrededor del mundo durante 55 años, fotografiando escenas de lectura. Y me parecía que este especial ensayo fotográfico nos invitaba a verlo desde hoy, 50 años después. Este diario comprende el periodo de 1915 a 1970. Ver este diario 50 años después me parece que nos confronta con la idea de discontinuidades, continuidades, cambios, transformaciones y, como se decía esta misma mañana, metamorfosis. Esta foto, este kiosco de lectura es un espacio de lectura, es un espacio de cultura escrita tomado al espacio público, de relación horizontal con los lectores y que hoy está en verdadera transformación. El historiador del libro y también exdirector de las bibliotecas de Harvard, Robert Darnton, habló precisamente de la velocidad de los cambios, de esta velocidad de las transformaciones, y tomó como referencia los grandes hitos de la cultura escrita y los tiempos que median entre unos y otros. Si tomamos el tiempo de la escritura al códice, 4.300 años. Si vamos del códice a Gutenberg, 1.150 años. Estamos dividiendo por más de 3. De Gutenberg a Internet, 524. De Internet a los buscadores, 20 años. Y de los buscadores a los algoritmos que crean el ranking de relevancia, 7 años. Y lo que es interesante, Robert Darnton nos advirtió de la incertidumbre como escenario, de la incertidumbre no solamente como usuarios de la cultura escrita, sino también como profesionales, como mediadores, como investigadores, como profesores, como bibliotecarios. Y esta incertidumbre creo que es un punto de partida interesante. Si hoy tuviéramos que pensar en ese diario, en ese registro, en esa memoria de vida de las prácticas de lectura y escritura, probablemente tendríamos que incorporar los no libros, tendríamos que incorporar otro universo de textualidades cruzadas por la digitalidad, tendríamos que incorporar lo múltiple.
Y si buscásemos un espacio, un lugar que reflejase una buena parte de ese diario de lectura, probablemente llegaríamos a nuestro histórico de navegación, en cualquiera de los soportes que estemos utilizando, un ordenador, un portátil, una tableta. Y ese histórico de navegación podríamos representarlo, podríamos pasar de ese ensayo fotográfico de André Kertész, podríamos pasar a este mapa iconográfico. Este es un histórico de navegación de un usuario. Y este mapa iconográfico representa lectura de documentos, representa búsqueda activa, representa nuestra gestión de correos personales con todos los contenidos que puedan tener en la vida práctica, en la vida académica, en la vida profesional, representa también nuestras interacciones en redes sociales, por ejemplo, Facebook. Y vemos que ese flujo funciona como un registro de prácticas de lectura y escritura en transformación. Pero lo que me parece más interesante es que este registro representa también un cambio del modelo de producción y de circulación de la cultura escrita. Si pensamos en que esas prácticas de lectura y escritura hoy sobre todo están mediadas por plataformas, llegaríamos a esta idea que José Van Dijk hace muy poco publicó este libro que llamó La sociedad plataforma, cómo este conjunto de prácticas está mediado por plataformas con intereses específicos que conforman estas interacciones de una manera determinada. Siguiendo con esta idea de nuestro diario de lectura, nuestro histórico de navegación, si tuviéramos que buscar una metáfora que expresase gráficamente esta idea, podríamos recurrir a lo que nos propuso hace unos años, en 2011 publicó su libro Elie Parissier. Elie Parissier habló de las burbujas de filtros. Elie Parissier obviamente establece esta metáfora, pero también ha recibido numerosos comentarios críticos acerca de las limitaciones. Pero a mí me parece importante en esta reflexión que hoy tenemos aquí, bibliotecarios, profesores, intentar entender cómo se conforma ese universo personal de información por medio del rastro de nuestra huella digital en la navegación mediada por estos algoritmos del gusto. ¿Y por qué me parece especialmente interesante esta idea? Porque delimita un espacio de lectura, escritura y oralidad, pero también delimita un espacio de no lectura, delimita algo a lo cual no accedemos. Y creo que eso nos interpela directamente como mediadores de lectura, porque ese espacio se configura de una manera invisible, no obedece a una elección personal, está orientado, todo el trabajo de algoritmos está orientado a la predicción de movimientos y nuestras acciones futuras y produce un efecto de aislamiento intelectual e ideológico. Y muchos movimientos desde muchos lugares se llama la atención sobre la importancia hoy de la gestión de la información personal. De hecho, estamos en unos meses, en unas semanas en las que estamos celebrando el movimiento de alfabetización mediática e informacional y realmente este es uno de los focos fundamentales. Pero ¿de qué manera creo yo que esta metáfora con todas sus limitaciones dialoga muy bien con nosotros como mediadores? Creo que al menos nos interpela en tres ámbitos. Uno, ¿cómo se conforman esos universos personales de información? ¿Qué mecanismos juegan en la conformación de esos universos? Dos, ¿esos universos son porosos? ¿Existe algún puente, algún camino para intersecar, para establecer relaciones, para romper para abrir horizontes de esos universos, de esas burbujas de filtros? Y tres, todos los aspectos que tienen que ver con la conciencia crítica. Yo creo que desde todos los lugares que me estáis escuchando, las bibliotecas municipales, las bibliotecas escolares, los profesores, estamos en ese trabajo de búsqueda de la porosidad y de búsqueda de la conciencia crítica. Ha habido muchos proyectos que han precisamente incidido en este aspecto de analizar cómo se conforman y cuál es nuestra conciencia como usuarios de la cultura escrita en esta sociedad plataforma, en bibliotecas, escuelas, institutos, espacios de investigación, pero he querido traer aquí un proyecto diferente, un proyecto de la sociedad civil, un proyecto híbrido, un proyecto promovido por un artista de datos, que es una especialidad muy interesante. Gert Thorp es canadiense y hace unos años promovió esta iniciativa que denominó
tú no eres tu historial de navegación, tú no eres tu historial de navegación. Y esto lo hizo por medio de una aplicación, Floodwatch, hoy no está activa, la podríamos descargar en nuestro navegador y nos permite visualizar de una manera muy clara cómo entra el discurso publicitario, cómo en nuestro historial de navegación está entrando el discurso publicitario. Podemos ver los publishers, es decir, aquellos que nos han hecho llegar este discurso publicitario, podemos ver los temas, si es ocio, si es finanzas, si es turismo, si es viajes, si es seguros, y podemos también ver aspectos formales de ese flujo, color y otros aspectos formales, y cómo se gestionan a lo largo del día. Pero lo interesante de Yertorp no solamente son estas herramientas de visualización, recordemos que él es un artista de datos que nos permite, digamos, ver cómo nos entra, sino la idea, esa visión crítica de cómo este tipo de resultado no es una imagen de mí, como dice él, sino lo que el anunciante ve de mí. Es limitado, tiene, digamos, restricciones, hay barreras infranqueables que tienen que ver con las personas. El proyecto también tiene un carácter social, agregador de datos de muchos usuarios que nos permita tener una visión desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de caminos de análisis crítico de lo que está sucediendo. En cualquier caso, proyectos de esta naturaleza nos confrontan con la complejidad. Nos confrontan con algo muy importante y es que no todos los movimientos de estos flujos se explican por una relación de causa y efecto. Nos confrontan también con la idea de que visibilidad no significa inteligibilidad. Hay una falta profunda de inteligibilidad de cómo funcionan todos estos mecanismos para conformar estos universos personales, estas biografías algorítmicas, podríamos llamar. Y el efecto fundamental, como decía Daniel Innerarity, son la creación de distintas formas de intransparencia. Explorando un poco la idea de la complejidad que me va a acompañar a lo largo de la presentación, Axel Brooms, un investigador de industrias creativas australiano, publicó hace muy poco, en el año 2019, un libro que me parece interesante porque adopta una posición crítica. Ya desde el título lo anuncia, ¿son las burbujas de filtros reales? A este investigador lo que le interesa es explorar los límites de la curaduría algorítmica. Yo creo que esto nos dirige directamente la mirada a los mediadores, poniendo de manifiesto cómo nuestros intereses y nuestras redes son suficientemente complejos y también suficientemente inconsistentes como para no delimitar un espacio tan cerrado. Y este especialista se interesa especialmente por cómo funcionan los fenómenos de personalización. Esos fenómenos que en algunos casos obedecen a una preselección, como sería, digamos, una selección generada por un algoritmo, o una autoselección. ¿Qué mecanismos, digamos, cognitivos, humanos, están interviniendo también en la configuración de esos universos personales de información? Porque, en definitiva, esa interacción en ese conjunto de mecanismos lo que está creando es nuestra dieta informativa, nuestro menú de lectura, de acceso a ese espacio de lectura y dejando fuera esos elementos, digamos, de no lectura. Traigo un ejemplo del tipo de trabajos que hace Axel Brooms porque creo que es interesante ver las aproximaciones que hoy se pueden realizar para intentar entender este tipo de complejidades. Axel Brooms empezó un estudio en enero de 2020 que todavía está activo, hoy solamente tenemos conclusiones provisionales, en el que analiza 6 teorías conspirativas alrededor del coronavirus, 6 teorías conspirativas o engaños, y él trabaja con la red Twitter y hace un filtro de Twitter, pero a su vez, cosa que es interesante, lo que hace es una triangulación de datos con otros datasets, con otros conjuntos de datos. Y podemos ver parte de las analíticas producen este tipo de gráficos que nos parece más o menos complejo, pero es sencillo. Digamos que la ruta naranja son los tweets, los movimientos de los tweets. Fijaos que va desde enero hasta abril, incluido, y vemos también cómo funcionan las menciones en rosa o bien los retweets en azul. Y vemos una serie de picos que lo que sucede es que están confluyendo con fenómenos que están, tipos de información, mensajes que se están generando fuera de Twitter. Porque
lo que este investigador pone de manifiesto es que hay una compleja interacción entre medios mainstream, que son los que todos consumimos, los que todos, digamos, por la mañana leemos, y medios de nicho, y cómo esa compleja interacción permite llegar no solamente a esas audiencias de nicho, es decir, a esas burbujas de filtros, sino que permiten expandir, amplificar la conspiración más allá. La gran extensión de este tipo de teoría se produce cuando un medio mainstream, es decir, el que nosotros leemos, amplifica la conspiración. Y de hecho, los tabloides no solamente llegan a sus audiencias de nicho, sino que trascienden esa audiencia. Y lo que también es interesante, cómo estos medios, estos espacios de nicho, se apoyan en las noticias que aparecen en los medios tradicionales, vamos a llamarlo entre comillas, como apoyo para su versión. Lo que este autor destaca en este paper, que me parece que tiene un título muy expresivo, no es la tecnología, son nuestras cabezas, son otro conjunto de procesos cognitivos que están interviniendo para generar esos espacios de lectura y para generar opinión en relación con la información. Visto desde otro punto de vista y siguiendo con la ruta de cómo se configura nuestro universo personal de información, quise acercarme a estos trabajos alrededor de la credibilidad cuando estamos interactuando con fuentes digitales de información. Metzger y Flanagan son dos investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara y llevan muchos años trabajando sobre cómo construimos criterios de credibilidad cuando estamos interactuando con información digital. Y lo que me parece interesante de ellos no solamente es el tiempo que llevan en esta línea de investigación, sino también los públicos que están analizando. Fijaos, podríamos leer esta diapositiva de abajo hacia arriba. Los adultos, somos nosotros los que hemos ido aprendiendo a construir criterios de credibilidad en nuestra interacción con la información. Y fijaos, la credibilidad se produce en función del género web. Las webs tipo noticias, no las webs de noticias, sino que tienen una silueta tipo noticias, son las más creíbles, en segundo lugar las comerciales y en tercer lugar las webs personales. Cosa que de alguna manera con nuestra visión intuitiva rompería con nuestras lógicas, porque parecería que las webs personales, es decir, la atribución de credibilidad personal está por delante de cualquiera de las otras posibilidades. Pero bueno, ¿en qué atributos nos fijamos cuando estamos, digamos, concediendo ese criterio de credibilidad? Nos fijamos en diseño, nos fijamos en complejidad, nos fijamos en profundidad frente a autoría individual o colectiva. Asunto también que rompe intuitivamente con nuestra trayectoria de interacción con información, con cultura escrita en otras fuentes. Si miramos el caso de los adolescentes, no tenemos tiempo hoy para ver algunos datos interesantes, incluso, como dicen ellos, esto supone respuestas complejas e incluso a veces contradictorias, son procesos en construcción. Lo que se destaca en relación con los adolescentes tiene mucho que ver con un cambio en el modelo de atribución de credibilidad que introducimos en ese espacio de lectura, como decía al principio. Ese modelo pasa de ser jerárquico a ser múltiple, pasa de ser centralizado en un conjunto limitado de fuentes frente a ser distribuido y pasa de ser apropiado individualmente a ser construido colectivamente. Creo que estos tres criterios nos dirigen directamente un mensaje a los mediadores de lectura que estamos trabajando con los adolescentes y que estamos en estos proyectos de alfabetización mediática e informacional. Empezamos con un álbum de lecturas, con ese precioso ensayo fotográfico de André Kertész y vimos libros, vimos muchos libros, vimos también revistas, vimos periódicos. Y quiero recuperar aquí el libro, del cual se ha hablado mucho a lo largo de esta mañana. Pero quiero recuperar unos datos que tienen que ver con libro electrónico. Puede ser ebook, puede ser audiobook, audiolibro, o puede ser podcast, que es otro formato que también tiene un fuerte impacto en este momento en ciertas poblaciones. Este es un informe que se ha hecho público hace 14 días. Se hizo público en Frankfurt, que como sabéis este año tampoco pudo ser presencial,
y lo ha publicado Bookwire, que es una empresa alemana que se dedica a la distribución de libro electrónico. Bueno, entre los muchos datos que figuran en este estudio, hay algo que me pareció que conectaba muy bien con este discurso de qué introducimos y qué no introducimos en nuestros espacios de lectura y cómo intervienen los mecanismos preseleccionados o autoseleccionados. Fijaos que en este estudio ya clasifican esas fuentes de información para seleccionar nuevo contenido de lectura, que estamos hablando de libros, en soporte electrónico, lo clasifican en dos grandes grupos, búsqueda activa y conciencia pasiva. No me voy a detener, digamos, en los detalles, sí destacar que la búsqueda activa tiene un papel notablemente más relevante que la conciencia pasiva para la selección de este tipo de contenido de lectura y de este tipo de formato de lectura, pero yo me hice una pregunta. Bueno, ¿cuántas de estas opciones, cuántos de estos mecanismos no están mediados por una plataforma? Y fijaos, solamente la consulta en una biblioteca, la consulta en una librería tradicional, brick and mortar, solamente estos no estarían mediados por plataformas. Incluso me he permitido considerar que familia y amigos en una buena parte también está mediado por plataformas. Es decir, el poder de esta sociedad plataforma, como planteaba José Van Dyck, es muy relevante para la construcción de este espacio de lectura y este espacio de no lectura. Porque si seguimos a Borges, somos lo que leemos y nuestro cerebro se transforma literalmente a través de los textos que introducimos en nuestra mente. Pero de manera complementaria podríamos pensar también que somos lo que no leemos, lo que queda fuera de ese espacio de lectura, como pensábamos al inicio. Alejandro Zambra escribió esta preciosa colección de ensayos alrededor de la lectura, es un gran elogio de la lectura que tituló Cómo no leer, precisamente en esta idea de cómo el no leer también nos conforma como lectores. Hace unos años, un artista sudafricano que se llama William Kentridge exploró precisamente esta idea de la ambigüedad, de la incerteza, esta idea de la inconsistencia que estábamos planteando en algunos de los rastros que hemos seguido en nuestra presentación. Ya el título lo plantea claramente, Know It Is, ¿no? Ya se ve. Es un artista muy interesante, ha trabajado mucho sobre el soporte libro, ha hecho visiones muy, muy expresivas de intervención sobre el soporte libro. Y William Kentridge dice lo siguiente: ante la ambigüedad y la experiencia humana universal de la incertidumbre, el arte debe defender lo incierto, criticar las formas de certeza, la certeza de las políticas autoritarias, la certeza del conocimiento, haciendo de la ambigüedad la sangre vital. Y yo añadiría una pequeña postilla de este escritor chileno, Alejandro Zambra, en el que en una conversación con él nos decía: es importante alumbrar la incertidumbre sin congelarla a través de la escritura. Espero, confío, estoy convencida de que esta conferencia, esta celebración es un espacio para alumbrar la incertidumbre sin congelarla. Y antes de terminar, que estoy muy apremiada por el tiempo, que espero haber respetado, quise hacer mi propio diario de lectura para esta presentación. ¿Qué fuentes, dónde están, digamos, mis inspiraciones para esta presentación? Y este diario de lectura me llevó a dos asuntos. Uno, hay personas que representan, que están, que viven, que trabajan en 4 de los 5 continentes del mundo. Y además quise también destacar a qué se dedican. Tenemos un poeta visual, un ensayista fotográfico, un historiador del libro y la lectura, un editor y artista, una empresa de software, un empresario, un artista de datos, una entidad híbrida, un catedrático de filosofía política y social, un profesor de industrias creativas, etc. La omnipresencia de la lectura no solo lo es como práctica social y cultural en transformación, lo es también como espacio de conocimiento, como espacio de exploración, como espacio de investigación y como espacio de acción. Muito, muito obrigada. Obrigada, Inês. Vou chamar, não sei se estão prontos para entrar connosco,
a doutora Olga Pombo, o doutor Jorge Barreto Xavier. Olá, bom dia outra vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Peço desculpa que se nos juntem a esta conversa iniciada pela Inês Miré. É agora a vez de Olga Pombo. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Então vou começar por dizer, para ser rápida, visto que tenho pouco tempo, vou apenas fazer 6 observações. E a primeira tem a ver com o título que a Inês escolheu, que é o título do livrinho do escritor chileno, que ela agora referiu, Alejandro Zambra, e que ela, ao escolher este título, não ler, de alguma maneira chama a si, absorve o efeito de choque que este título transporta consigo. E, no fundo, trata-se de um elogio da leitura através de um título que diz não ler. É curioso. A segunda observação diz respeito ao facto de me parecer ser bonito que ela tenha escolhido começar pelas fotografias do célebre livro de André Kesser, On Reading, acerca da leitura. É um livro que é composto por um conjunto de fotografias muito bonitas, não da leitura, porque a leitura não se pode fotografar, mas dos gestos, dos comportamentos, das formas de expressão características da leitura, dessa atividade misteriosa que é a leitura. A primeira fotografia, ela passou muito depressa, mas eu gostava de recordar. A primeira fotografia, tirada na Hungria, em 1917 e 15, mostra 3 crianças de pés descalços, sentadas a ler um livro. Esse objeto estranho que é o livro, capaz de as fazer parar, de as fazer sentar, de interromper as suas brincadeiras, as suas correrias ou as suas vagabundagens pela cidade, para se entregarem à imobilidade que sempre acompanha a leitura. Olhando o livro como se dele fosse sair uma verdade, um clarão, um recado, uma mensagem secreta ou a carta de um amigo distante. Ao dizer isto, estou a referir-me a Sloterdijk, que define justamente o livro deste modo. São isso mesmo, cartas dirigidas a amigos não identificados, cartas de amor para leitores desconhecidos, muitas vezes ainda não nascidos sequer. Daqui a 20 anos a minha poesia talvez se entenda, como diria o Mário Sá Carneiro. Depois vêm 2 fotografias insólitas, tiradas em Paris nos anos 28 e 29, um homem a ler um jornal sentado num banco numa vacaria e uma senhora de idade na cama com uma touca sentada a ler. E ambos indiferentes ao que se passa ao seu redor. E é isso também uma característica da leitura. Em seguida vêm 3 fotografias tiradas em Nova Iorque, nos anos 60, a subida ao telhado de um leitor que se quer, com isso, colocar mais perto do sol, mais perto das nuvens. E 2 outras que mostram até que ponto a leitura supõe um alheamento do contexto, até que ponto há uma espécie de uma indiferença em relação ao que nos rodeia quando se lê. Ler é estar absorto, é estar ausente, é não saber onde se está e abandonado a si próprio, desatento do bric-a-brac, numa delas que rodeia o leitor e no outro caso estendido, deitado, indiferente a tudo, num banco de um ginásio qualquer, de um bairro qualquer. Vem depois uma fotografia de Tóquio, 2 senhoras num comboio, e é bonito ver como estamos sempre todos em viagem, mesmo em viagem, a leitura permite um recolhimento, permite um encontro silencioso com a palavra, e é isso que essa fotografia dá a ver. E a última fotografia, que foi muito referida, é de uma criança que está a olhar para um quiosque de livros e que certamente pensará, pelo menos eu penso que ela pensará, que mundo é este? Que signos são estes? Que símbolos são estes que eu não sei decifrar?
porquê tudo isto? O que é isto? Que eu não sei, em que eu não consigo entrar. Fotografias, portanto, todas elas muito belas, mas de um tempo em que a leitura era, por assim dizer, estava em consonância com o próprio mundo, era verdadeira neste sentido, estava em consonância com o mundo, em conformidade com o mundo. Com que mundo? O mundo de ontem, diria eu agora, para repescar um outro título, desta vez de um grande escritor, o Stefan Zweig, que escreveu esse belo livro que se chama O Mundo de Ontem. Só que o mundo de ontem, como tem um subtítulo, e diz-se as memórias de um europeu, porque justamente a Europa, de alguma maneira, é o lugar e o tempo do livro e da leitura. É o lugar do mundo onde o livro e a leitura tiveram a sua origem e onde sempre tiveram um lugar esplendoroso. Eu não tenho possibilidade de fazer um PowerPoint, mas se o fizesse, poria agora aqui uma série de imagens lindíssimas da iconografia artística europeia, de Van Gogh, de Manet, de Monet, de Picasso, etc., sobre Latour, sobre a questão da leitura, como um tema maior da arte europeia. O que Stefan Zweig recusou, o que não pôde aceitar, o que o levou à decisão de pôr fim à sua vida, naquela tarde de sol de 1942 no Brasil, foi justamente a erosão da Europa, ou seja, a constatação de que o mundo já não era uma comunidade de escritores e de leitores unidos por leituras comuns e inspirados por leituras também comuns, por grandes leituras comuns, sejam elas Camões ou Cervantes, para falar de Portugal e da Espanha. Mas era agora um mundo, ao contrário disso, era agora um mundo em que os livros, cartas de amor a caminho de amigos desconhecidos, como diz Sloterdijk, os livros podiam ser queimados numa qualquer noite de cristal. E não posso deixar de referir que estamos em final de outubro e que no próximo dia 9, da noite de 9 para 10 de outubro, passam 82 anos sobre esse ato terrível que foi a queima dos livros em Berlim em 38. Quer dizer, e é a minha terceira observação, não há nenhuma fotografia dos gestos da leitura de hoje. As fotografias são fotografias de gestos de leituras de há 50 e tal anos. Portanto, então e hoje? Já não se lê? Se o André Kervet estivesse aqui, que fotografias é que ele tiraria? Já não é possível fazer belas fotografias de pessoas a ler nos jardins, nos cafés, nas esplanadas, nas paragens de autocarro, nos bancos espalhados pelas ruas das cidades, das aldeias, dos nossos países? Fica no ar esta inquietação. Será que já ninguém lê? Ou será que hoje se lê de outra maneira? Sabemos que a leitura tem uma história e que essa história é marcada pelas grandes transformações tecnológicas, sociais e políticas que ocorreram ao longo dos séculos, ou melhor, dos milénios. A própria escrita é ela mesma uma tecnologia que se tem transformado profundamente, que começou pela inscrição manual, na pedra, no papiro, no papel, que se prolongou pelo desenho à pena, a lápis, a esferográfica, a caneta tinta permanente com que eu fiz a minha primeira classe, que se transportou para o bater violento nas teclas de uma máquina de escrever e que hoje se realiza pelo leve toque nas teclas de um computador. Se é assim, se há tantas transformações, não há razões na escrita, não há razões para nos espantarmos que também na leitura seja hoje diferente. De espantar seria que neste mundo que é o nosso, se lesse hoje o mundo de ontem. Quando se entra no metropolitano, toda a gente está a ler. Abre o seu telemóvel e lê, abre o seu laptop e lê, abre o seu tablet e lê, abre o seu Kindle e lê. Lê um e-book ou outro livro eletrónico qualquer, por exemplo, com a Guerra e Paz. As crianças e os jovens nas escolas também leem nos seus computadores.
E o computador, sabemos, é um meio poderoso de alfabeto. Não, para usar o computador é absolutamente indispensável saber ler e escrever. Ele tem um teclado, como as máquinas de escrever, apresenta-se como um livro, com files, com folhas, com páginas, sejam elas multidimensionais ou até mesmo longitudinais, como nós as costumamos ver. No entanto, a inquietação permanece. Estarão, de facto, pessoas a ler? Estarão elas a ler realmente? O que será ler a Guerra e Paz, 100 anos de solidão, um ecrã evanescente e volátil de um laptop ou de uma outra máquina de leitura? O livro é certamente o mesmo, mas o livro teve que ser volatilizado, extraído da matéria tangível que habitava, para que a sua forma se ajustasse à máquina de leitura, onde hoje muitos de nós o querem ler. O livro perdeu com isso densidade, materialidade, estabilidade, tornou-se evanescente, uma potência improvável. Deixou de ser um universo inteiro, fechado, redondo, que se anuncia pela capa, que se desfolha página a página, que se guarda na estante que nos constitui a todos e que se conserva como um valor transmissível. O e-book são todos iguais, ninguém guarda, penso eu, e-books, não sei. Claro que alguns de nós continuamos a ler. Temos a casa cheia de livros, temos tempo aí para uma leitura lenta, para aquilo que se chama uma leitura de contemplativa, uma leitura que alguns consideram que é a única verdadeira, ou que outros consideram que é uma leitura do passado e que hoje há justamente outras formas de ler. Mas é inegável que somos apenas alguns, e muitas vezes, e provavelmente cada vez menos, que lemos desta maneira, desta forma lenta e preguiçosa e distendida e contemplativa. Será que o livro e a leitura estão aí para desaparecer, ou pelo contrário estão aí para ser transformados e continuar sobre novas formas, sobre novas modalidades, com novos gestos e com novas posturas que a Câmara Sensível de André Queretz não captou, mas poderia captar? A minha quarta observação diz respeito ao facto de a conferencista não ter apresentado nenhuma fotografia que representasse o gesto da leitura hoje, mas, em sua vez, ter apresentado um conjunto de dados, mais ou menos de informações, de dados apurados em investigações estatísticas, traduzidos em gráficos, etc., dos Big Data, sobre a situação atual da leitura, sobre a velocidade das mudanças que sofrer, etc. E devo dizer que são dados bastante desanimadores, convenhamos. São dados que nos dizem que aquilo que hoje lemos está em grande parte condicionado, se não por uma política tendencialmente, por uma estrutura política tendencialmente opressora, pelo menos por uma lógica do mercado. Lemos o que o nosso motor de busca nos dá a ler, o que é determinado pelos rankings de relevância da Google. Isto é, lemos não aquilo que escolhemos ler, mas aquilo que os outros escolheram para nós. Ou então, inversamente, e este é um refinado dispositivo que a Web 2 disponibilizou, lemos aquilo que cada um está a ler e gosta de ler e tem o costume de ler. Nesta perspectiva, um de nós está condenado ou a ler o que todos os outros leem, criando assim uma espécie de massificação da própria leitura, com base nos tais rankings de relevância, todos leem a mesma coisa, ou inversamente ler aquilo, cada um ler aquilo que está sempre a ler, ou seja, ficar fechado dentro de uma bolha que é personalizada, sem dúvida, mas que é enclausurante, porque tem poucas aberturas. A terceira observação diz respeito ao facto de, como sempre acontece, estes dados poderiam ser confrontados com outros dados. Há muitos outros dados que a conferencista não mostrou, nem podia mostrar, com certeza, todos os dados. Mas deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, dados otimistas. Dados relativos ao reforço da atividade do leitor, que estas mesmas condições comunicativas tecnológicas promovem.
nomeadamente à constituição de um leitor como artesão eletrónico, com um leitor editor, de um leitor tipógrafo, de um leitor com capacidades técnicas que lhe permitem intervir, alterar, interferir, acrescentar, reformular, se quiserem recriar o próprio texto. Ou seja, um leitor que, em limite, é um leitor autor, portanto, há também ele produtor do texto. Ou então, outros dados, noutra perspectiva, que mostram que, enquanto que, face ao livro impresso, que se apresenta como uma unidade, tocado à captação do sentido global, à reconstrução interpretativa do todo, face no mundo digital, face ao livro digital, o leitor está disperso, apressado, impaciente. Ler é passar rapidamente os olhos, é dar uma olhadela, como se diz, uma vista de olhos, fazer um like, e passa-se a outra leitura, a outra rapidamente. Em qualquer caso, o que é inegável é que estamos a entrar num momento da história da leitura que é profundamente diferente. Estamos a assistir neste início do século XXI, a uma transformação maior, talvez, do que aquela que teve lugar com a invenção da imprensa. Estamos a entrar, como diria McLuhan, na galáxia eletrónica, abandonar a galáxia de Gutenberg e entrar na galáxia. E essa mudança não se faz sem grandes transformações. Temos, por um lado, e sem grandes escolhas, sem grandes necessidades de decisão. Temos, por um lado, a resistência do mundo dos livros, o cultivo residual, mas intenso, da leitura vagarosa, paciente e contemplativa. Por outro lado, temos uma massas que começou a constituir-se com a rádio e com a televisão e com o computador pessoal e que foi incentivada com a internet e com a World Wide Web de Barnsley nos anos 90 e que tem hoje formas extremas de realização no universo digital, nas redes sociais, no desenvolvimento de audiências que vão a par com o desenvolvimento de audiências gregárias, os mega espetáculos, os mega festivais, os mega estádios, os business summits, os web summit cada vez mais gigantescas. No meio destas duas, ou desta oposição, há uma outra solução, a tal solução otimista, que coloca a hipótese de que a leitura não seja, a leitura do futuro, não seja nem contemplativa, nem meramente consumidora, mas sim produtiva e, portanto, se quiserem, artística. Esta é a terceira hipótese. E estes mundos estão em separação, estão em confronto. E eu penso que temos que escolher, e que temos que escolher ser ou um resistente, ou um operário, ou um aventureiro. Não nos restam grandes possibilidades. E é por isso, e esta é a minha sexta e última observação, que eu não posso de maneira nenhuma concordar com a conferencista quando ela faz o elogio da incerteza e da ambiguidade que ela acaba por propor. Eu, pelo contrário, penso que é necessário optar, escolher um destes três mundos que se enfrentam no nosso mundo de hoje. Obrigada. Obrigada, Olga Pombo. Jorge Barreto Xavier, os comentários à conferência da Inês Maria. Olá, bom dia, ou já boa tarde. Obrigado ao PNL pelo convite e cumprimento a Inês Mirem, a Olga Pombo e a Isabel e todos e todas que estão agora e ainda a assistir a esta conversa. Procurarei ser breve e cumprimentar a Inês pela conferência inspiradora que fez e começar também pelas fotografias que foram referidas do André Kertész, para dizer que, de facto, hoje já não podemos ver, como a Olga referia, pessoas na rua a ler nos termos, ou raramente, pelo menos, nos termos em que se via nas fotografias do Kertész.
mas podemos ver exatamente as mesmas posições, as mesmas situações com as pessoas com o telemóvel. Portanto, houve uma alteração de suporte, mas houve, obviamente, alteração de dinâmica de leitura, mas se pudermos fazer uma montagem e pusermos um telemóvel naquelas pessoas, continua a fazer sentido exatamente aquelas posições. Não vou desenvolver essa matéria porque não temos tempo para isso agora. O ranking de relevância da Google e o problema do conhecimento, como se organizam os algoritmos de pesquisa. De facto, isso é um dos problemas críticos do mundo contemporâneo. Nós, naturalmente, se olharmos para a história do mundo, vemos que durante milénios, não diria sequer séculos, mas durante milénios, o acesso aos documentos, escritos, escritos sobre superfícies físicas, era um acesso, a maior parte do tempo, limitado e que, de facto, tornou-se maior a partir da invenção do livro impresso no contexto ocidental. No contexto chinês e da impressão tipográfica chinesa seria diferente, mas falando do contexto ocidental, aquilo que se verifica é que essa difusão também era relativamente limitada. E, obviamente, ela teve um papel diferente, nomeadamente no contexto ocidental, nos países protestantes e nos países católicos, atendendo à forma como se fazia a leitura da Bíblia e ao modo como se fazia a difusão da leitura no contexto da Idade Moderna, nos países do Norte e do Sul da Europa. Mas isto para dizer que se hoje em dia, de alguma forma, através do percurso digital, a leitura é mais democrática, ou seja, é possível aceder a documentos mais facilmente, muito mais facilmente, os documentos a que acedemos não são necessariamente os documentos aos quais nós queremos aceder. Temos entre nós e a pesquisa um instrumento invisível que é o algoritmo. E esse instrumento invisível organiza a nossa pesquisa. E nós que podemos pensar que estamos a aceder à informação que queremos, estamos, no fundo, a aceder ao documento para o qual somos orientados a querer. E, portanto, inconscientemente existem hierarquias de valores de pesquisa que acabam por ser completamente diferentes daquelas que correspondem aos acessos que podemos ter a uma biblioteca tradicional ou a um dispositivo de pesquisa analógico. Portanto, temos aqui, de facto, um problema crítico do modo como se lê, que são, no fundo, os bastidores da leitura, os bastidores dos documentos. E, por isso, nós verificamos aqui que existe, de facto, uma dinâmica de comodificação da leitura. Portanto, a expressão inglesa, commodification, aqui colocada em português, portanto, o que nós lemos está muito associado, e aliás isso foi referido também de algum modo pela Inês, está muito associado a dinâmicas de mercado. Portanto, nós somos conduzidos para um determinado tipo de leitura em função de dinâmicas de consumo, diretas ou indiretas, e, portanto, a própria leitura está marcada por essa comodificação, e essa dinâmica de comodificação de leitura tem um contributo também para a comodificação do leitor. O leitor é colocado na posição de consumidor e quer queira, quer não, ele está direta e indiretamente colocado numa circunstância de mercado. Portanto, a leitura, de alguma forma, torna-se quase toda ela uma leitura mercantil. Portanto, há uma dinâmica, há uma escala económica associada à leitura em termos que nós percebemos ou em termos inconscientes. E, de facto, quando nós falamos de uma borbulha de filtros, como no termo do Axel Barnes, ou quando nós falamos nos nossos interesses de pesquisa e tentar perceber como é que esses interesses, portanto, aquilo que o Eli Parizia dizia sobre a borbulha, os interesses de pesquisa que o Axel Barnes refere, nós temos que realmente perceber que os nossos interesses de pesquisa são muitas vezes induzidos
inconscientemente pelas dinâmicas algorítmicas que nós não dominamos. Portanto, é verdade, nós temos opções, mas as nossas opções não são inteiramente opções livres, são opções induzidas. As opções são sempre induzidas, porque a educação implica sempre uma dinâmica de indução de opção. Mas, neste caso, as opções são induzidas através de um filtro que não é controlado, mas que é, de facto, indutivo. Portanto, quando nós lemos, temos ao mesmo tempo, nesta dinâmica dominada pelo mercado, uma situação de espelho que é nós estamos a ser lidos. Portanto, cada leitura que fazemos é também um exercício de controlo que alguém faz sobre nós. Portanto, nós estamos, o mapa que é constituído, o arquivo que é constituído na sombra sobre quem nós somos, que tempo passamos a ler, o que lemos, o que não lemos e como esse comportamento digital vai não só estabelecer um currículo digital da nossa pessoa, como vai ser usado sem o nosso conhecimento para dinâmicas de influência política, de influência económica, de comportamento social, de controle social, etc, etc, etc. Não acontecia isso quando nós tipicamente íamos a uma biblioteca e íamos buscar um livro para uma leitura individualizada daquele livro. Portanto, obviamente aqui temos também outro problema lateral, que é o problema da credibilidade e da confiança. Hoje em dia temos problemas seríssimos de credibilidade no acesso aos documentos digitais, e esse problema de credibilidade gerou também uma relação diferente nossa, cada um de nós leitores, com o acesso aos documentos, mas também uma relação diferente com o acesso à realidade. Ou seja, aquilo que a realidade baseava-se antes em alguns conceitos de verdade, em alguns valores adquiridos como certos. Nós hoje em dia temos uma grande dificuldade em garantir a existência de valores certos. Nós temos uma grande dificuldade em confiar nos documentos. E essa confiança, essa perda de confiança, não diz respeito só à multiplicação de legitimidades legítimas, digamos, isto não é uma redundância, ou seja, hoje em dia há uma multiplicação de legitimidades legítimas, mas há também uma multiplicação das dinâmicas de intoxicação da verdade. E, portanto, isso gera paradoxos, problemas muito sérios nas dinâmicas de confiança em nós próprios, nos outros e no espaço físico e virtual no qual nos movemos. Eu vou terminar, no fundo, com uma pergunta sobre o que fazer. O que fazer nas nossas bibliotecas públicas, o que fazer nas nossas bibliotecas escolares, qual é que é a missão das famílias, qual é que é o papel das empresas. E eu aqui queria falar de um conceito ético de responsabilidade tecnológica. Nós temos escolas, bibliotecas e famílias, nós temos que exigir às empresas uma ética de responsabilidade tecnológica. E nós, de facto, temos que constituir esse parâmetro. Esse parâmetro deve ser também uma política pública para garantir que há condições de maior transparência no exercício da leitura digital. Hoje a leitura é essencialmente digital. A política de leitura tem que ela também ter capacidade de decisão nesse contexto e, portanto, uma ética para a leitura e, nomeadamente, uma ética de responsabilidade tecnológica hoje é absolutamente essencial para garantir uma coisa que é fundamental no contexto das democracias, que é a liberdade crítica, a verdadeira capacidade crítica. A capacidade crítica é realmente uma questão essencial no sentido de que a leitura deve ajudar a libertar-nos. A leitura deve ajudar-nos a sermos pessoas com capacidade de olhar para o mundo, de ler o mundo, mas ser crítico nessa leitura. Se nós não tivermos condição de liberdade na leitura, se formos induzidos para uma falsa liberdade, nós temos uma diminuição efetiva da nossa posição de cidadania, e isso é um problema essencial das democracias contemporâneas.
Nós, quando falamos de leitura hoje, estamos a falar também de democracia. As palavras podem ser quase identificadas uma com a outra. Vai depender muito da nossa capacidade de gerar uma efetiva dinâmica crítica na leitura, a capacidade no novo paradigma do mundo digital em que vivemos, termos democracias sólidas, ou antes, pelo contrário, termos um exercício de controlo não democrático de comportamento que é cada vez maior, como bem sabemos. Por isso, e para finalizar, portanto, e falando na ideia de incerteza do Kentridge, eu concordo com a Inês e não concordo com a Olga. Nós precisamos de garantir hoje um paradigma de incerteza e não um paradigma de certeza. A incerteza não tem que gerar medo. A incerteza pode ser criativa e pode ser um aspecto fundamental do paradigma contemporâneo de lidar com a realidade. Nós vivemos num mundo incerto, mas a incerteza, desde que esteja ancorada em valores de defesa do homem, da democracia, da liberdade de expressão e da sustentabilidade, é uma incerteza criativa. Obrigado. Eu daqui a pouco vou ter que sair porque tenho um compromisso, mas agradeço muito a possibilidade de estar presente e a inspiradora conferência da Inês. Olga, Pierre, e convidar-vos agora para um passatempo em que o prémio são precisamente panos de pó. Vamos limpar o pó dos livros para ganhar 2.000 panos de pó iguais a este, que está aqui, ele é maior do que isto. Vai ser lançado um desafio no Instagram do Plano Nacional de Leitura com um comentário. Terão de fazer um comentário no Instagram do Plano Nacional de Leitura. O desafio será escolher a hipótese certa para o sentido da frase: viver sem ler é perigoso porque te obriga a acreditar no que te dizem. Para concorrer, deverão enviar uma mensagem privada, o nome e a morada para onde o pano deve ser remetido. O passatempo estará ativo até o encerramento da conferência. Neste momento, agradeço a todos quantos nos acompanharam e convido-vos a voltarem às 14h30 para acompanhar a programação da tarde desta conferência do Plano Nacional de Leitura 2020. Até já. Pó, sabes o que é? São partículas inferiores a 5 micrómetros, que é como quem diz, muito pequeninas. Todavia, quando unidas, são capazes de grandes feitos. Não te deixam ver, às vezes nem te deixam pensar. E nós estamos perante uma hipérbole. O pó compromete o vocabulário, dificulta a originalidade de pensamento, bloqueia a ironia e, entre muitas outras particularidades destas partículas, impossibilita a graça de ter sentido de humor. Tira essa camada de inércia de cima, limpa o pó dos livros e regressa à leitura. Só tens de escolher um. Esse não conheço. Mas, enfim, temos de começar por algum lado. Vai mais ao livro. Plano Nacional de Leitura. É esta a mensagem com que vos deixamos antes de almoçarmos, antes de voltarmos às 14h30 mais uma vez, para a segunda parte da conferência. Até já.